Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo. E galera, vamos falar hoje aqui a respeito de alguns defeitos no reinado do Roman Reigns. Pois é, porque o reinado não é perfeito, o reinado também tem suas falhas. Vejo muita gente criticando, a maioria das críticas muitas vezes eu acho que são até meio mal formuladas, né? Não é nem que são erradas, mas só são expostas de uma forma completamente exagerada, dando a entender que elas não deveriam ser levadas a sério, mas algumas críticas ao reinado do Roman Reigns sim, tem que ser levadas a sério aí em alguns aspectos, né? É um reinado bom, eu considero um reinado bom, mas tem algumas coisas aqui que eu quero falar que me incomodaram durante esse reinado dele aí e vem incomodando aí, né? Algumas já pararam de acontecer, outras seguem acontecendo, então vamos lá, né? Porque um reinado longo não vive só de bons momentos, né? Vocês devem estar vendo aí que o Roman Reigns pode bater o recorde do Brock Lesnar. Para isso ele vai precisar passar do Brock Lesnar no Day One, né? Se ele passar e chegar como campeão no Royal Rumble, isso já vai acontecer, né? Agora, tem uma coisa que nesse reinado do Roman Reigns aí que me incomodou durante alguns momentos, é essa questão dele ali ser meio que privilegiado em certos momentos ali dentro do show, em certos momentos do backstage, né? Então, por exemplo, quando ele se torna campeão lá, onde ele chega no final da luta contra o Braun Strowman e o The Fiend Bray Wyatt ganha o combate. Recentemente aí, quando ele vai enfrentar o Sami Zayn com o Sami Zayn já acabado ali, depois de ter sido atacado pelo Brock Lesnar, em qualquer outro cenário, por exemplo, a gente teria ali a luta sendo cancelada, não iria acontecer. No caso aí do Sami Zayn, não. Mesmo esborrachado, o Roman Reigns foi lá e passou por cima dele. Não tinha necessidade, sabe? O Roman Reigns poderia vencer tranquilamente o Sami Zayn sem precisar desse artifício. Mas aí eles querem fazer o quê? Querem fazer o Roman Reigns parecer um cara ali que não é um campeão de honra, né? E, consequentemente, ficarem contra ele. E aí usam do Sami Zayn apenas como um cobaia. Da mesma forma que o reinado dele começou assim, como eu disse anteriormente. Ele pega lá o restinho do Braun Strowman e do The Fiend Bray Wyatt e ganha. Ok, eles queriam mostrar que, ó, esse aí é o novo Roman Reigns, esse aí é um Roman Reigns heel de fato, pra quem tava em dúvidas, né? Só que também foi uma forma não muito emocionante de se tornar campeão, né? Ninguém ficou vibrando pra caramba com o Roman Reigns se tornando campeão dessa maneira, né? Acabou perdendo um pouco a graça, não é aquela conquista de título assim que o pessoal se levanta, a crowd ali vai à loucura, mesmo sendo no Thunderdome, mesmo sendo mais nas redes sociais. Ainda assim, as reações ali não foram tão emocionantes. Foram simplesmente, ganhou, e aí? Então, foi um defeito. Você teve a situação dele com o Daniel Bryan no começo do ano, que o Daniel Bryan tinha acabado de lutar na Elimination Chamber, e aí o que ele fez? Bom, vou aproveitar que ele já lutou aí na Elimination Chamber, onde de última hora ele não foi defender o título lá dentro, quiseram fazer um combate para definir quem iria se tornar o desafiante do Roma, e teria que ser o desafiante na mesma noite do Elimination Chamber. Então aí ele pegou o Daniel Bryan já morto ali. É um pouco menos pior porque depois ele enfrentou o Daniel Bryan várias outras vezes, né? Então meio que compensou. Ainda assim, não tinha a menor necessidade de fazer o Roman Reigns passar por esse tipo de situação. Seria muito melhor ele defender dentro da jaula. Mas não, querem forçar a ideia de que ele não é um campeão de honra e quer aproveitar essas brechas ali para ter certos privilégios. Igual ali em certos momentos o Brock Lesnar teve, né, de chegar no final do Money in the Bank e participar, mas enfim, mas o reinado do Roman Reigns não é só isso, mas às vezes que isso aconteceu não foi tão legal, ficou um pouco chato, né? Outra coisa que eu enxergo como defeito é a questão aí de certos adversários do Roman Reigns ter que precisar de tanta ajuda, sendo que não faz tanto sentido. Então, por exemplo, o King Woods, o Xavier Woods, que o pessoal usou bastante aí, lá, acabou no contest ou acabou por desqualificação, não importa bem. Eu sinto que não tinha necessidade dos deuses interferirem. Claro que serviu ali pro Roman Reigns sair por cima, pegar a coroa e tal. Então o pessoal até ignora o que foi o resultado. Mas eu acho que ele teria condições, por exemplo, de bater o Xavier e depois pegar a coroa do Xavier e se dar bem. Mas aí eu não sei porquê. É pra proteger o Xavier? Não exatamente, porque o Xavier depois ali não teve nada de especial na sequência, sabe? Não é que o Xavier depois teve um puta push, carreira solo, não. Voltou ali a estaca de New Day dele, né? Então, é só pra mostrar que olha só como o Roman Reigns é heel, olha como ele é vilão, os primos vêm e ajudam ele contra o Xavier pra roubar a coroa. Então, assim, exagerado, sabe? Desnecessário fazer esse tipo de coisa. É claro que em certos momentos do reinado dele, ele ganhou limpo,
As vezes que ele foi ajudado não foram as mesmas ajudas de sempre, com exceção no começo do reinado, e é algo que eu tenho que falar. Tava já enjoando muito ser sempre o Jey Uso o cara ajudar o Roman Reigns, né? Começou lá com o Drew, aí depois teve ali, durante o reinado dele, no início, a rivalidade com o Kevin Owens e o Jey Uso atacando o Kevin Owens a todo momento, na própria WrestleMania, aí depois parou. Depois, hora vem o Jey Uso, hora vem o Jimmy, hora vem os dois, hora não vem ninguém, hora vem o Heyman, hora vem o Seth Rollins, a hora a corda quebra, enfim, né? Mas no começo tinha esse defeito, de fato isso aí era algo que eu dizia, tava começando a enjoar. O problema não é roubar para ganhar de certos adversários, pode acontecer, agora tem que ser o adversário que realmente faça sentido, não dá pra ser ali, sei lá, o King Woods, não dá pra ser, sei lá, o Cesaro, e inclusive não foi, a gente vai falar disso na sequência. Tem que ser ali alguns adversários um pouco mais fortes e a interferência tem que diversificar um pouco. Não dá pra ser só um único cara igual era o Jey Uso o tempo todo, né? Contra o Kevin Owens, por exemplo, eu acho que era exagerado, não tinha essa necessidade, né? Outra coisa que eu não gosto tanto aí no reinado dele, que veio a acontecer, que é até legal, mas ao mesmo tempo nem tanto, é essa questão de toda hora vir um desafiante diferente sem deixar ele nem respirar. Né? Aí tá lá rivalizando com o Cesaro, aí depois vem o Seth Rollins, aí vem o Edge já na sequência, aí não consegue nem meio que comemorar a vitória com o Edge, já vem o John Cena, não consegue nem respirar contra o John Cena, já vem Brock Lesnar. Eu sei, é legal porque tem sempre um próximo desafio, mas também é legal ele meio que viver o momento, sabe? Pô, acabei de bater o Edge, deixa eu fazer pelo menos uma promo no show seguinte ali, né? E falar sobre como eu bati ele. Eu acabei de vencer o John Cena no SummerSlam, ele não conseguiu nem falar sobre isso, nem comemorar sobre isso, nem dar uma debochada, que já tem um outro desafio que é o Lesnar. Ao mesmo tempo tinha um Balor querendo aí também uma chance, em meio a Cena, em meio a Lesnar. Então, sabe, eu acho que exageram muito nisso. Eu acho que não tinha tanta necessidade assim de exagerarem nesse ponto, de fazer com que toda hora apareça alguém novo ali e o Roman Reigns não consiga ele se gabar. Recentemente ele até conseguiu, finalmente ele conseguiu meio que observar e falar, caraca, olha a sequência de adversários que eu tive, né? Ufa, agora eu consigo talvez aí dar uma respirada e ver que mereço ser reconhecido e tal. Mas na sequência, sim, não é algo que me agrada tanto, sabe? Eu gosto de dar umas pausas. Pô, ganhou, faz uma celebração, comemora, aí no meio da celebração retorna alguém e atrapalha a festa, sabe? Estilo que foi lá aquela vez que o Seth Rollins ganhando do John Cena no SummerSlam. Tá lá feliz com os 2 títulos, aí aparece o Sting, aí beleza, né? Deixa o cara pelo menos tentar montar ali alguma coisa. Não... Agora depois da luta já aparecer alguém, realmente não é algo aí que me agrada tanto, né? Outra coisa que eu coloco como defeito é o final de algumas lutas, né? O final de algumas lutas do Roman Reigns durante esse reinado também não foram finais tão convincentes, né? Tem lá o caso do Daniel Bryan no Fastlane, que o Edge tinha atacado os dois, aí o Roman Reigns consegue ter forças para finalizar o Daniel Bryan. É algo que inclusive eu discuti com o Pipe levantou, e de fato é um tipo de final que eu não faria, né? Eu falei na análise daquele Pipe, se eu não me engano, né? É o tipo de final aí que talvez pudesse ser melhor trabalhado ali para ter sentido. Sei lá, o Jimmy Uso, o Jey Uso, coloca ele em cima do Daniel Bryan ali, arrasta ele em cima do Daniel Bryan, e não ele ter mais forças ali. Tem outros tipos de finais, como foi contra o Cesaro, que no caso eu achei chato porque não teve tanta emoção. Poderiam ter feito o Cesaro fazer os finalizadores, ter feito o carrossel no Roma, feito o Roma colocar a mão na corda, o pé na corda, passar um sufoco a mais, mas não. Simplesmente fizeram o Roman Reigns ganhar ali e ponto, né? Não sei, o final da WrestleMania eu curti lá com o Edge e o Daniel Bryan. O final do Money in the Bank também ficou um pouquinho esquisita ali, a forma como ele ganhou do Edge. Teve o Seth Rollins interferindo, teve os deuses interferindo, isso aí beleza, mas também acho que o final poderia ser mais convincente do que foi ali. Parece que ficou meio esquisito. Nem parecia que ia ser o fim da luta, né? O caso do Balor, alguns vão dizer que realmente é um final ruim, que ter quebrado a corda foi sem sentido. Eu vou te falar que eu não achei um final ruim. É um final surpreendente, um final diferente. Alguns vão dizer que sim, alguns vão dizer que, pô, ganhar a luta nesse estilo é sem graça. Então, como boa parte não gostou, eu coloco aqui também como citação. Não é algo que eu acho que tenha sido ruim, mas muita gente acha, então não posso ignorar isso, né? O final da luta com o Brock Lesnar também não parecia ser um final, sabe? Tipo, o Paul Heyman joga lá o título, ok. Aí os deuses vêm, atacam o Lesnar, o Roman ganha por causa disso, sabe? Nem pra ele fazer um spear no Lesnar,
ou uma guilhotina, sabe? Não parecia bem um final de combate para Lesnar e Roman Reigns. Então, também é um final que não agradou tanto. E aí, o próprio combate com o Big E recentemente também não foi um final que me agradou. Eu achei esquisito eles saírem do ringue, depois voltaram, aí o Roman faz a spear, acabou. Negócio meio sem graça, meio sem emoção, né? Acho que falta um pouco aí melhorar os finais das lutas. Às vezes a luta até é boa e até emocionante, mas o final em si meio que choca, sabe? Parece que não vai ser aquele momento ali, o término da luta. Parece que não tá no timing correto, né? Então é algo que alguns momentos do reinado do Roman Reigns aí também foram momentos que não me agradaram, né? Então dá pra ver que o reinado tem sim alguns defeitos aí, apesar de ser um bom reinado, mas isso é normal.